Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Depois de Paulo completar uma visita difícil a Tessalónica, ele então foi para Coríntios e de Coríntios escreveu aos irmãos em Tessalónica para os encorajar e também abordar algumas questões que existiam. Uma delas era acerca da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, e outra acerca da ociosidade, da atitude de pessoas não quererem trabalhar e então, porque não têm nada que fazer, estão sempre a meter-se na vida de outras pessoas, disse assim, intrometidas. Mas a carta, ou a primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo, quando abordou essa situação acerca da segunda vinda de Cristo, criou outras perguntas e a situação acerca de ociosidade, as pessoas não querem trabalhar, continuou. Porque isto geralmente é o que acontece na Igreja de Deus. O ministro está a pregar, dá um ensino e muitas pessoas é como se não tivessem ouvido nada. Entra por um ouvido e sai pelo outro e infelizmente nas igrejas é assim. Poucas pessoas, de facto, prestam atenção e analisam e começam a mudar a vida deles. Seja isso em atos de sensibilidade e de carinho de uns para com os outros, cuidado a dizer o que dizem, como é que dizem certas coisas, porque ofendem ou causam tropeços em outras pessoas através de coisas que dizem e pensam que não estão a dizer nada mal, mas o tom, a maneira que as coisas saem, certas pessoas ficam ofendidas e muitas vezes nós podemos estar a ensinar aos irmãos, olha, vocês precisam trabalhar, ou vocês precisam ter cuidado com o que dizem, e é como se que estivéssemos a dizer coisas em vão. E então Paulo teve que escrever a segunda epístola aos Tessalonicenses, em que, uma vez mais, ele está a os encorajar pela fidelidade deles, mas está a abordar, uma vez mais, alguns mal-entendidos ou entendimentos acerca da segunda vinda de Cristo. E então, no estudo prévio desta série de estudos das epístolas de Paulo que eu tenho a dar e que eu estou a abordar agora, Tessalonicenses, nós, no último estudo, completámos o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que é um capítulo bem importante acerca de acontecimentos, digamos assim, chaves, críticos, de importância, de grande importância para termos um entendimento do que está a caminho de vir, e ele abordou dois pontos, principalmente a apostasia, a queda da verdade, e o homem do pecado, o filho da perdição. Também falou acerca do anticristo, que é um anticristo, e eu também mencionei isso em 1 João capítulo 2, versículo 18, o que isso é. Também ele falou acerca do falso profeta, que Jesus Cristo destruirá à sua vinda. Ele também, Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, também fala acerca do mistério da iniquidade. E outro ponto importante que ele mencionou é que as pessoas não devem de perder o amor pela verdade. Não devem de perder o amor pela verdade. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. E depois até menciona-se que as pessoas estavam a negar a Cristo. Por quê? Porque Cristo é a verdade. A verdade é Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que morreu por nós. Ele é a nossa única esperança. Não só individualmente, na nossa salvação pessoal, mas também nacionalmente, na nossa salvação do nosso país, onde vivemos. Aonde você quer que esteja a viver, em que país é que você esteja a ouvir este sermão, a situação está terrível e está cada vez a ficar pior. E por isso sabemos que Jesus Cristo é o Criador, tudo foi criado por Ele,
debaixo da autorização e da responsabilidade que lhe foi dada pelo Pai. E vemos que também, por exemplo, em Apocalipse 1, vemos que Jesus Cristo é o início, o fim, o alfa e o ômega, e não há possibilidade de negar que lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 2, versículo 8 a 10, que fomos criados para receber essa glória de sermos filhos e filhas de Deus através da salvação e do sacrifício que nos faz isso possível, o sacrifício de Jesus Cristo. E por isso, Paulo, nessa segundo capítulo da segunda epístola aos Tessalonicenses, está a dizer que precisamos de nos manter bem sólidos, bem seguros às tradições que foram ensinadas pelos apóstolos. Então hoje, queridos irmãos, vamos continuar com o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses e diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós. Por que é importante orar pelos ministros, irmãos? Porque vocês sabem as dificuldades e as pressões que vocês têm. Principalmente se vocês estão a querer a seguir a Deus, a seguir a Cristo, a querer ser melhores seguidores de Cristo. O que é que se passa? O maligno vai odiar a você e vai atacar você de formas mais e mais fortes. Conforme você começa a entender a verdade, conforme você começa a se esforçar a seguir o caminho, perdão, você vai ver que vai ter mais e mais dificuldades que virão a você por causa do maligno, vai pôr dificuldades à frente de você. Ora, se isso é verdade consigo, quanto mais ele, isto é, o maligno, ele odeia a nós, como ministros de Jesus Cristo, aqueles que estão a ensinar e a pregar a pura verdade. A verdade sem qualquer desvio do caminho, sem qualquer impureza. E realmente a maioria do mundo é oposta, está em oposição à verdade. E por isso, continuando a ler aqui, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Por isso precisamos de orar, irmãos, para que esta obra da Igreja de Deus Unida, pregando a mensagem de Jesus Cristo, do reino de Deus, que Jesus Cristo é aquele que pregou esta mensagem, é aquele que é, digamos assim, uma pedra principal na realização e na execução deste plano de salvação para a humanidade, porque ele é o Rei vindouro, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso Salvador e ele é o nosso aquele com quem podemos ter confiança, o nosso advogado de defesa. E por isso precisamos de estar perto de Deus. E precisamos estar a orar uns pelos outros e orar para que esta obra possa continuar. Ora, no versículo 2 diz assim: para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Queridos irmãos, esta palavra perversos, lendo simplesmente assim, são pessoas iníquas, pessoas que pecam. Correto, é. Mas esta palavra, em grego, atopos, que quer dizer impróprios, desordenados, pessoas fora do lugar, do seu lugar. Isto é, pessoas que não estão disciplinadas, que
que não se submetem a leis ou a restrições. São pessoas que estão erradas. São pessoas que estão a atuar de uma maneira desordenada, que estão a seguir pensamentos e ideias irracionais. E por isso, são pessoas que estão a atuar não só tecnicamente, pessoas que são perversas, mas são pessoas que pensam assim de uma maneira estranha, irracionais. Ora, o comentário de Barnes põe isto desta maneira, quando está a falar desta palavra. Diz assim, desta secção, está a falar que homens que agiram mal ou indevidamente, homens que não foram encontrados no lugar certo ou que não tinham a visão correta das coisas. E provavelmente não se refere tanto a serem positivamente perversos ou maliciosos, quanto, ou em vez disso, mais a colocarem as coisas fora do seu devido lugar. Quer dizer, não estão a raciocinar as coisas corretamente. Continuando, eles davam uma importância indevida a certas coisas e menos importância a outras que mereciam essa importância. Por isso, esta imprópria posição ou colocação de certas coisas que deviam ser importantes, tratam como se fossem não importantes, e coisas que não são importantes, tratem como se fossem importantes. É esta irracional, esta falta do que chamam senso comum. E continuando aqui, eles tinham uma visão distorcida do valor das coisas. E, em tenaz adesão aos seus próprios pontos de vista e perseguindo os seus próprios objetivos à exclusão de todos os outros, eles apresentavam uma obstrução constante ao verdadeiro Evangelho. E Paulo, por isso, está a dizer, para que sejamos livres dos homens que têm este raciocínio incorreto, estes perversos, esta maneira incorreta de ver as coisas, que estão a pôr dificuldades constantes, a fazer uma obstrução, uma barreira contra a pregação do verdadeiro Evangelho. Porque a fé não é de todos. Isto é, não são todos de pessoas de confiança. Sim, nem todos são pessoas de confiança. Não são pessoas fiéis, de fidelidade. Não podemos confiar neles. Mas, versículo 3, todavia, o Senhor é fiel. O Senhor é de confiança. O Senhor é fiel. E Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Deus é fiel. Sim, temos que orar para que sejamos protegidos destes ataques do maligno. Vocês sabem que eu estou a falar, porque muitos de vocês sofrem ataques do maligno, vêm por outras pessoas, ou seja o que for, têm estes ataques, e estes ataques são particularmente ainda mais profundos, mais fortes aos ministros, e precisamos de orar uns pelos outros, de orar pelo ministério, mas todavia, embora essas pessoas existem, Deus é fiel e Ele nos confirmará e nos guardará. Versículo 4. Nós também temos confiança em vocês, irmãos. Paulo assim está uma vez mais a dar encorajamento. Ele diz, eu tenho confiança em vocês. Não só confiança em Deus, tenho confiança em vocês. Que vocês não são homens irracionais, vocês são homens racionais, que estão a ver isto de uma maneira correta, e eu posso confiar em vocês, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos,
como também continuareis a fazê-las. Por isso está Paulo aqui a dizer, eu tenho confiança em vocês, que vocês estão a fazer o que vos ordenei. Como continuareis a fazer. Continuareis a fazer. Por isso, irmãos, lembrem-se que Deus é fiel. Por outro lado, precisamos de entender que existe o maligno. E o maligno tem as suas ciladas. Por exemplo, o maligno encoraja um espírito, uma atitude rebelde, raivosa e hostil. Isso vem do maligno. O maligno inspira um espírito orgulhoso e sem vontade de perdoar. Isso vem do maligno. O maligno encoraja ou ajuda ou desenvolve em pessoas um espírito insatisfeito, desanimado e deprimido. Por isso você está a passar por fases de depressão e desanimação, cuidado. Porque isso é o que Satanás quer que você seja afetado. Talvez por causa de outras situações, pessoas que estão a tratar mal você, ou seja o que for. Você então está a ficar desanimado e deprimido. Não estou a dizer que é fácil vencer isto, mas precisamos entender que isso é parte das ciladas do maligno. O maligno encoraja em você um espírito, uma atitude, um sentimento que você pense, bem, não é problema em ceder ou facilitar um bocadinho deste pecado ou daquilo, coisa assim. Não é problema de me comprometer neste assunto e ficar assim um bocado comprometido assim. Não. É um problema. É um problema. Não podemos ter essa atitude. Não podemos ter esse espírito. Esses pensamentos do maligno. E por isso o maligno tem várias ciladas. Seja rebelião, vaidade, hostilidade, orgulho, sem vontade de perdoar, uma atitude de estar deprimido, desanimado, insatisfeito e que quer comprometer você com o pecado, para, isto é, ceder, facilitar, permitir um bocadinho de pecado. Só este bocadinho. Certamente Deus perdoa isto. Queridos irmãos, por isso é que diz aqui, no versículo 3, todavia o Senhor é fiel e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Se estamos a agradar a Deus e obedecer a Ele. Vocês leem 1 João 3, versículo 22. 1 João 3, versículo 22. Vejamos, é bom sempre ler as Escrituras, abrir a Bíblia, ler na sua própria Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Diz, aquilo que pedimos dele, recebemos. Por quê? Por que é que recebemos o que pedimos do Pai? Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante de Deus o que lhe é agradável. Por isso, queridos irmãos, não precisamos ter medo do maligno, ou aliás, não devemos ter medo do maligno, desde que nós estejamos a obedecer a Deus e a fazer o que é agradável a Deus. Mas por isso é que Paulo disse, nós temos confiança em vocês, no Senhor, que vocês vão fazer o que eu estou a dizer, que alguma autoridade apostólica do apóstolo Paulo
a dizer não façam isto, que vocês vão obedecer a essa autoridade apostólica. Há uma certa autoridade dos ministros. Não é para serem ditadores, mas é para cuidarem para o vosso bem. Infelizmente, muitas pessoas não têm respeito pelo ministério de Jesus Cristo. Esse é o problema entre eles e Deus. Mas nós, diz assim, aqui Paulo, temos confiança em vocês, no Senhor, que vão fazer o que Paulo está a dizer para vocês fazerem. Ora, continuando a ler no versículo 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Aqui Paulo está a dizer que o amor de Deus é a motivação para nós obedecermos às leis de Deus do coração. Isso é que diz assim: o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. Porque se tivermos este amor de Deus, vamos querer obedecer a Deus e fazer o que lhe é agradável. Esta constância de Cristo. Não é um dia assim, outro dia assado, um dia assim, outro assado. Não, é uma constância. Uma perseverança constante. Continuando então a ler no versículo 6. Agora veja como ele está a dizer. Ele disse no versículo 6, no versículo 5, ele disse no versículo 5, aliás, no versículo 4, nós temos confiança em vós, no Senhor, que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, mas como também continuam a fazer, ou vão continuar a fazer. Mas vejam aqui no versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente, e não a segunda tradição que de nós recebestes. Ele diz, eu tenho confiança que vocês estão a obedecer ao que eu ordenei. E depois, isso foi, lemos no versículo 4. E depois disse que o Senhor vos deu o amor de Deus. Que o vosso coração seja mesmo inclinado ao amor de Deus. É a permanência de Cristo para fazerem, obedecerem a estas instruções. Depois diz no versículo 6. Diz assim, lembrem-se que nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo. Pela autoridade de Jesus Cristo. Que não sejam pessoas desordenadas. Pessoas que andem desordenadas. E não segundo a tradição de que recebeste. O que quer dizer desordenadas? Quer dizer que é uma pessoa que é desorganizada, que deixa as coisas aqui ou lá, ou outro? Não. Não. É porque a palavra aqui desordenada vem da palavra grega atactos. Quer dizer, pessoas que não estavam a trabalhar, que eram desordenadas, eram insubordinadas, que não estavam dispostas a submeter e a trabalhar. Porque para trabalhar precisamos ser submissos e fazer o que comprometemos a fazer e fazer isso, submeter. É uma certa ordenação, uma certa disciplina. Isso eram pessoas indisciplinadas, insubordinadas. E a desculpa desses era, não precisamos de fazer porque Jesus Cristo vem brevemente. E o governo vai-me dar dinheiro de qualquer maneira. Se eu não trabalhar, vou receber dinheiro e o pouco dinheiro que me dá, chega. E é o meu direito de eu receber de qualquer maneira. Meus irmãos,
não é assim que Deus vê as coisas. Não é assim que Deus vê as coisas. Diz, ele diz, segundo a tradição que de nós recebestes. Por exemplo, vocês veem os ministros de Deus, trabalham praticamente dia e noite. Tem muito trabalho. Não estão aí a dizer, olha, faça um bocadinho, agora estou a descansar. Sim, precisamos descansar. Precisamos de descansar. Mas trabalham duro. Noutras palavras, não são desordenados. E por isso diz, nós vos ordenamos, nós demos a você uma instrução, um comando, uma autoridade apostólica, em nome de Jesus Cristo, para se apartarem de irmãos que sejam desordenados, que não queiram trabalhar, porque não estão a seguir o exemplo que eu, como Paulo, a Paulo aqui a dizer, e daqueles que estavam com ele, que de nós recebestes. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente. Nunca nos portamos atacateu, atacateus, desta maneira. Quer dizer, nunca nos comportamos com pessoas preguiçosas que não queiram trabalhar, desordenadas, insubordinadas. Entre vós. Versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo, quando estava a escrever aos Tessalonicenses, nunca pediu deles um cêntimo. Ele disse, comemos pão à custa de outros. Jamais comemos pão à custa de outros. Pelo contrário, nós trabalhamos em labor e fadiga, de noite e de dia. Trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Somos deste modo? Somos deste modo? Não, irmãos. Não estou a falar quando uma pessoa tem doenças e que não pode estar a trabalhar, embora às vezes uma pessoa tem uma doença, não pode fazer isto, mas pode fazer aquilo. Eu conheço um irmão na África do Sul, quando tinha cerca de 18 ou 20 anos, não sei a idade que tinha, estava perto de um rio e era um homem jovem, cheio de energia, cheio de capacidade física, e sim, estava na igreja, está na igreja, e foi para o rio e saltou para molhar, mas infelizmente não sabia que havia o fundo ali era baixo. Bateu com a cabeça no chão e partiu o pescoço, estalou o pescoço aqui Ele hoje é paraplégico. Não anda, não mexe as mãos, dos ombros daqui para baixo, não consegue fazer qualquer movimento. Imaginem um moço, 18, 20 anos, deparando ou encontrando-se nesta situação, a depressão, o desânimo,
sei lá que mais. Sabem que hoje ele está numa cadeira que a mãe ou a esposa agora o põe na cadeira e isso tudo. Esta cadeira é motorizada. Ele controla essa cadeira com um coisa na boca e ele escreve no computador com uma coisa na boca e ele criou a sua própria empresa, a sua própria companhia com esta situação física em que ele está, e tem uma companhia que fabrica cadeiras para pessoas em condições como ele está, e este negócio tem tido bom sucesso. O ponto é que não estou a falar de pessoas que estão doentes, que não podem trabalhar, mas mesmo que não possa trabalhar, às vezes é uma questão de olharmos para além da dificuldade e ver o que é que podemos fazer debaixo destas constrições, limitações, e ir para além e fazer qualquer coisa. Muitas pessoas que são cegas e trabalham e têm sucesso na vida. Acontece. Por isso, está Paulo aqui a dizer, olha, sim, há pessoas desordenadas. Por outro lado, eu estou a dar também um equilíbrio aqui. Dizer, se a pessoa está doente, tem certas doenças, temos que dar uma certa consideração a isso, mas, mesmo assim, em muitos casos, há pessoas que conseguem vencer essas desabilidades, dessas dificuldades, e conseguem ainda ter sucesso. Isto é uma atitude de que não querem viver à custa de outros e que se vão esforçar a fazer o que podem. O que podem. É o que ele está a dizer aqui no versículo 8. No exemplo dele, ele trabalhou duro. Versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito, não porque não tivemos autoridade de receber dízimos de vocês. Por exemplo, vocês leem em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, começando do versículo 3. 1 Coríntios capítulo 9, começando do versículo 3. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3. Diz assim, a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? Claro que tem, mas ele está aqui a referir-se aos dízimos, dos dízimos. Então, depois um bocadinho mais adiante, e também, versículo 5, também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, isto é, então quando nós viajamos, não temos o direito de viajar com a nossa esposa, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor, e Cefas que é Pedro, por isso vê-se aqui que Pedro era casado, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Isto é, de viver do dízimo. Pois por isso é que ele diz, um bocadinho mais adiante, no versículo 9, 1 Coríntios 9, versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Versículo 10. Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança e o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida, que é o dízimo. Mas depois diz no versículo 12, na segunda parte do versículo 12, entretanto, não usamos esse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Pois veja,
no versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Sim, os levitas recebiam o dízimo dos israelitas, e os próprios sacerdotes recebiam o dízimo dos levitas. Versículo 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer. Mas, antes que alguém me anule essa glória, se anuncio o Evangelho, versículo 16, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Por isso, aqui está a dizer, ele tinha direito ao dízimo. Mas não estava a dizer, olha, vocês têm que me dar o dízimo. Sim, havia outras congregações que o ajudavam. Veio em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 a 9. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fôssemos vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Meus irmãos, nós na Igreja de Deus anunciamos a boa nova do Reino de Deus, gratuitamente. Despojei outras igrejas recebendo salário. Sim, ele recebeu salário de outras igrejas que lhe deram, de livre vontade, que deram o dízimo, mas não teve a pedir. Eu vou ao Brasil, não estou a pedir a vocês que deem o dízimo. A lei do dízimo existe. Vocês querem dar o dízimo? Vocês veem na revista A Boa Nova, na capa atrás, está lá escrito onde a conta do banco, a conta da igreja, vocês podem lá depositar o vosso dízimo. Mas eu não estou a pedir. A lei de Deus diz que vocês têm que fazer, ou vocês obedecem ou não, é decisão vossa. De vez em quando, sim. Dou alguns sermões acerca das leis de Deus, particularmente acerca das leis do dízimo. Mas não estou em cima de vocês a dizer, você está a dizimar ou não, porque é que não dizimou. Mas você sabe o que é que a lei diz. E se você quer obedecer a Deus, e quer receber o Espírito Santo de Deus, e quer receber as bênçãos de Deus, como diz em Malaquias, parece que é Malaquias 3, versículo 16, diz, ponham Deus à prova. Quando Deus diz, vocês me roubaram. E então dizem, oh, mas onde é que roubaram? Roubaram o meu dízimo. Não pensem que isto era só para o Antigo Testamento. Aqui Paulo está a dizer que despojei outras igrejas recebendo salário, recebendo dízimo, para vos poder servir. Então, continuando em Tessalonicenses, onde estávamos há pouco. No versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito, mas com os Tessalonicenses, e, por exemplo, eu convosco, eu tenho o direito de dizer, ok, eu preciso do dízimo. Mas não peço. Não tenho, não, está a dizer, não é que não tivesse esse direito, mas temos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitares. Porque trabalho. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, quando eu estava convosco em Tessalónica, antes de escrever a primeira carta, a ordem apostólica, a instrução apostólica foi, se vocês não querem trabalhar, também não comam. Essa foi a ordem apostólica. Para as pessoas não serem desordenadas. Versículo 11. Pois, de facto, estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia.
Porquê? Não tem nada a fazer. E não têm nada a fazer, estão sempre a intrometer-se, ou intrometidas, a intrometer-se. Porquê? Porque tem todo o tempo. Tem todo o tempo. Em 2 Tessalonicenses, onde estamos a ler aqui, estamos a ver isto. É uma ordem apostólica. Isso diz no versículo 12. A essas pessoas, porém, determinamos e exortamos, determinamos. É uma ordem apostólica do apóstolo. Mas estamos a exortar. E não é para o Paulo dizer para eu receber dinheiro, mas é para vocês obedecerem à lei do sábado. Sim. Porquê? E vocês leem a lei do sábado, o que é que diz? Vejamos. Êxodos, capítulo 20. Venham ver comigo, se faz favor, o que é que a lei do sábado diz. Êxodos, capítulo 20. Versículo 8. Lei do sábado, em Êxodos capítulo 20, versículo 8 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Depois toma atenção ao que esta lei diz no versículo 9. Diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. A lei do sábado diz para trabalhares 6 dias. Não diz para seres desordenado, para seres preguiçoso, ou seja o que for. Uma vez mais, não estou a falar de pessoas que têm doenças. Mas estou a falar. Você tem capacidade. Trabalhe. Mas eu também mencionei que pessoas que têm certas dificuldades podem ter outro trabalho diferente. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Os irmãos, também sei que hoje em dia, por causa da situação do Covid, que há muitas dificuldades de obter emprego. Mas algumas pessoas são muito criativas, muita criatividade, e criam oportunidades de fazer coisas para servir a outros. Sim, descansam no 7º dia. A lei do sábado, descansem no 7º dia. Mas a lei do sábado diz: trabalham 6 dias. Por isso, devemos trabalhar. A lei do sábado diz: trabalhem. É a lei de Deus. Trabalhem. Por isso diz assim: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente, não sejam intrometidos a intrometerem-se na vida dos outros, intrometerem na vida alheia, comam o seu próprio pão. Comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Sim, se pessoas precisam, têm dificuldades, ajudem. Mas é importante que as pessoas façam a sua parte. Façam a sua parte. Versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, se as pessoas não obedecerem a esta instrução apostólica que o apóstolo Paulo está a dizer, notai-o. Notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Por isso é que lemos no versículo 6
Nós vos ordenamos, irmãos, em nome, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Ele está a repetir a mesma coisa agora aqui no versículo 14. Notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Isto é, você não quer estar a encorajar essa pessoa a continuar nessa maneira de viver. Porque você, em amor, quer que ele ou ela se arrependa. Em amor, quer que ele ou ela se arrependa. Por isso é que diz, versículo 15, todavia, não o considereis por inimigo. Não o trates mal. E está um certo equilíbrio, uma certa sensibilidade de como fazer isto, com cuidado. Há uma certa separação, até um ponto, para o envergonhar, é o que diz, para o envergonhar, para ele se arrepender, em amor, mas por outro lado, não o trates como inimigo, mas advirte-o como irmão. Como irmão. Versículo 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Versículo 17. A saudação é do próprio punho. Diz com a minha própria mão. Esta conclusão. Porque Paulo tinha dificuldades, possivelmente, a ler ou a ver, por causa de problemas na vista, mas escrevia esta conclusão à mão. Porquê? Porque havia cartas como se fossem dele, e estas assim podiam ver qual eram as cartas dele e qual não eram. A saudação é do próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E vemos, queridos irmãos, que Paulo deu encorajamento a estes irmãos. Abordou certos problemas acerca da vinda de Cristo e também acerca desta ideia que não precisavam trabalhar porque Cristo estava a vir a qualquer momento. Ou seja, qual desculpa as pessoas tenham. Depois disso, Paulo então viajou para Éfeso, vê-se em Atos 18, versículo 11 e 19, e aí, ou em Efésio, ele recebeu notícias da Gálatas, que é Efésio é na Turquia, na área da Turquia, uma cidade marginal, na costa, perto do mar, mas no interior da Turquia era a arte de Gálatas. Ele então, ou possivelmente, recebeu uma mensagem de Gálatas e então escreveu a epístola aos Gálatas, ou depois disso, quando voltou a Jerusalém e foi a Antioque, digamos assim, tendo completado a sua segunda viagem missionária, ou escreveu de Antioque, ou ao início da sua viagem, mas é mais provável que foi ou em Éfeso, ou quando estava em Antioque, antes de ir a Gálatas, na sua terceira viagem missionária. E então, vê-se aí que a epístola aos Gálatas foi bem possivelmente, embora certas pessoas dizem que é diferente, mas na maneira que nós cremos na Igreja de Deus, é que foi possivelmente a sua segunda carta que escreveu, ou aliás a terceira, porque a primeira e a segunda foi 1º e 2º Tessalonicenses, e a segunda carta, mas digamos a terceira, foi aos Gálatas. As Gálatas, como disse, é uma região no centro da Turquia, um bocadinho mais para o sul da Turquia, mas central, no interior. E a Epístola dos Gálatas certamente foi escrita por Paulo, porque vê-se ao início
Epístola das Gálatas, que foi escrita por Paulo. Essa vai ser a epístola que vou abordar na próxima secção de estudos das epístolas de Paulo. Mas para dar assim um género de introdução, é que precisamos de entender que ele estabeleceu as igrejas na área de Gálatas, Derbe, Listra, Icônio, Antioque da Psídia. Estas áreas, que era a área de Gálatas, durante a sua primeira viagem missionária, isto é em Atos 13 e 14, vê-se em Atos 13 e 14 que ele esteve em Antioque da Psídia e ele esteve ali a pregar, e depois houve pessoas ali que tiveram inveja, judeus que tiveram inveja. Depois vê-se em Atos 14 que ele foi a Icônio e a Listra e a Derbe, e depois voltou a Antioquia da Síria, onde, digamos assim, era, o centro da região, a base de onde ele viajava, onde ele estava. E assim, ele fez essa primeira viagem. Por isso, nessa primeira viagem, ele estabeleceu a igreja em Gálatas, mas já aí vimos que nessa área de Gálatas havia perseguição de pessoas judeus. Vejam, simplesmente aqui para mostrar que era esse problema, era em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Vejamos aqui Atos capítulo 13. Vê-se que, começando, por exemplo, no versículo 13 e 14, vê-se aí que estava Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilha. Isto é a secção uma área da Gálatas, e depois atravessando de Pergue para Antioquia da Psídia, foi num sábado à sinagoga, e depois vemos mais adiante que ele pregou numa sinagoga, num sábado, e depois no sábado seguinte pregou mais. Vê-se isso em versículo 42 e versículo 44 de Atos 13, e depois vejam no versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E então ele diz, olha, então eu vou para os gentios. Foi já nessa primeira viagem que começou esta resistência, digamos assim, pelo judaísmo contra a mensagem de Paulo acerca de que estamos a ser justificados pela graça, pela fé de Jesus Cristo. Esse foi o tema, digamos assim, do livro de Gálatas, porque esse problema já tinha iniciado. Depois, quando ele voltou ao fim da primeira viagem missionária, então houve a conferência de Jerusalém, em Atos 15, e aí veio esta questão acerca de que não é ou não é necessário circuncidar, ou não é necessário obedecer às leis cerimoniais de Moisés. Aqui o tema era as leis cerimoniais, eles pensando que as leis cerimoniais é que os justificavam. E Paulo está a dizer, não somos justificados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela graça, pelo sacrifício que Cristo fez por nós, que nos perdoa. Essas leis cerimoniais simplesmente apontavam para Cristo, para o sacrifício pascal de Cristo, o verdadeiro sacrifício. Depois, vê-se que ele começou a segunda viagem, vê-se aí em Atos capítulo 16, ele foi a Derbe e Listra, essas são áreas da Gálata, e foi a Listra e Icônio, teve nessas áreas, que era, vê-se aqui no versículo 6, de capítulo 16, versículo 6, e percorrendo a região Frígio-Gálata. Isso vê-se que ele estava, essa era a região, e vê-se, teve nessas áreas de Gálatas. E então, até Paulo, em Gálatas, capítulo 4, vejam comigo, se faz favor, aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Gálatas, capítulo 4, versículo 13.
Diz assim: vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Isto é na primeira viagem. Que indiretamente diz que houve uma segunda viagem. Porque é que se diria da primeira vez? Senão isso seria que preguei quando fui aí. Mas se foi a primeira vez que fui aí. Quer dizer, que foi uma segunda também. Está claro, vê-se por isso. Então, em Atos 16, vê-se aqui esta segunda viagem à área de Gálata. Então, ele recebeu Timóteo como um companheiro de viagem e então vê-se aí essa visita. E depois daí, nessa segunda viagem, é que foi chamado para ir à Europa. Ele então foi para a área da Macedónia e de Salónica. E quando completou isso e voltou ao fim da segunda viagem, a caminho de Jerusalém, parou em Éfeso e então recebeu notícias de Gálatas, e por isso então é que ele escreveu essa carta, digamos assim, essa epístola aos Gálatas. Esta epístola aos Gálatas. E por isso a epístola aos Gálatas é talvez, digamos assim, uma das cartas ou uma das epístolas mais disputadas. Porque descreve pontos doutrinais que são muito importantes, do qual o tema principal é a justificação. É a justificação. Não somos justificados pelo sacrifício de bodes e touros e cordeiros, mas somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é o que Paulo está a explicar aos judeus, que somos justificados pelo sangue de Cristo, não pelo sangue de touros ou bodes. E como eles queriam seguir a lei cerimonial, digamos assim, religiosamente, não entendiam isso. Não entendiam que essa lei cerimonial era temporária, que apontava a Cristo. E por isso é que ele tinha estas, digamos assim, estas lutas, estas questões. Em outras palavras, para sermos justos diante de Deus, para termos os nossos pecados perdoados, nós somos feitos justos, somos lavados pelo sangue de Cristo e não pelo sangue de um cordeiro ou de um touro ou de um bode. E esse sacrifício de Jesus Cristo tem que ter o outro lado da moeda, tem que ter arrependimento e compromisso a dizer, ok, agora não vou continuar a viver dessa maneira. Por isso, o livro de Gálatas, que é o próximo que vou estudar brevemente, está a descrever que somos justificados não por obedecermos à lei perfeitamente, mas somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Em outras palavras, não somos justificados por obediência à lei, mas somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que não precisamos de obedecer à lei de Deus. Uma vez que estamos justificados, precisamos de obedecer à lei de Deus. Uma vez que somos perdoados, agora temos que responder a esse perdão e a essa chamada para sermos verdadeiros cristãos. Então, uma vez mais, por que é que o livro de Gálatas é um livro que é muito disputado? Por quê? Porque a chamada ou o chamado mundo cristão está a criar uma desculpa para abolir a lei de Deus. Nomeadamente, especificamente, o sábado e os dias santos. Sim, porque eles dizem, não devemos matar, sim, não devemos roubar, não devemos mentir, não devemos cometer adultério, não devemos cobiçar, etc. Mas a lei de Deus, que eles têm resistência, é o quarto mandamento. O sábado, e está claro, os sábados, não só semanais,
mas os sábados anuais que são sinais da obediência a Deus. E, queridos irmãos, assim o mundo cristão, de uma maneira geral, está a destrupar o livro de Gálatas, o livro de Colossenses e o livro de Romanos, para justificar que não precisam de observar ou guardar o sábado e os dias santos. Por exemplo, Martinho Lutero chamou o livro de Gálatas o seu amante. Por quê? Porque usou o livro de Gálatas destrupado, alterado, para justificar que estava liberado da lei, para que ele pudesse desobedecer a guarda do sábado e dos dias santos de Deus. Martinho Lutero também chamou o livro de Tiago como uma epístola de palha, que não tinha valor qualquer para ele. Porque Tiago claramente declara que temos que obedecer às leis de Deus. E assim, Tiago, o livro de Tiago, está em direta oposição com o conceito de Martinho Lutero e o conceito das religiões cristãs de hoje em dia, todas elas, praticamente, que dizem que você é salvo só pela fé. Sim, somos salvos pela fé, mas não diz só pela fé. É a fé e a lei. A fé sem obras está morta. E por isso temos muito a abordar neste assunto nos próximos estudos em que vamos falar mais acerca da epístola de Paulo aos Gálatas. Até à próxima, queridos irmãos.